antes do intervalo, a gente falar sobre o que está acontecendo em Miami. É um estudo feito pelo Departamento de Ciências Marinhas, Atmosféricas e da Terra da Universidade de Miami, divulgado no começo de dezembro, demonstrou que 35 edificações de alto padrão de Miami estão afundando. Olha aí, vamos dar uma olhada na reportagem que está em destaque no UOL. A descoberta acendeu um alerta, principalmente depois do desabamento de um prédio em Surfside em 2021, que causou a morte de 98 pessoas. Não sei se vocês lembram desse caso. A descoberta foi feita por uma análise de imagens de satélite. Foram usados, portanto, 223 registros feitos pelos satélites da Europa e de um sensor também da Alemanha, chamado TerraSAR-X, entre os anos de 2016 e 2023. O que eles fazem? Eles pegam pontos fixos como referência das estruturas, como, por exemplo, as máquinas de ar-condicionado, e por isso foi possível perceber o afundamento de prédios. Eles tomam as varandas também como referência. Os prédios estão localizados num raio de 19 quilômetros, o que inclui edificações que estão em Miami Beach, Sound Isles Beach. O afundamento entre os prédios varia entre os dias, entre 2 e 8 centímetros, né? Que é uma variação importante. Vamos conversar com o engenheiro Júlio Timerman, que está aqui conosco. Ele é diretor do Instituto Brasileiro de Concreto, da Ibracon, e vai tentar aqui nos ajudar a entender, nós que somos leigos, viu, Júlio, o que exatamente tem acontecido e como a geologia impacta nesse afundamento. Vou pedir para você, Júlio, explicar como se estivesse contando aqui para duas crianças de 5 anos. O que está acontecendo em Miami, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da UOL News. É um prazer aí estar acompanhando vocês aqui. Eu tenho acompanhado essa reportagem. Na realidade, essa reportagem se iniciou lá na mídia local, lá na mídia de Miami. Eu, inclusive, estive recentemente lá em Miami e tive a oportunidade de visitar um dos edifícios que foram citados lá em Sunny Isles. Sunny Isles é um condado lá de Miami que fica lá entre Bal Harbour e Aventura, e onde está a maior parte desses edifícios aí que foram ou estão sendo monitorados aí com relação a esse afundamento, né, que está se falando. A primeira impressão, na realidade, quando eu estive visitando esse edifício, não notei qualquer anomalia, qualquer evidência indicativa de um problema estrutural que pudesse causar tanto alarme como está sendo causado. O edifício lá estava totalmente íntegro, é um edifício que já tem 30 anos aí de idade, é um edifício que está totalmente íntegro, você não observa nenhuma fissura, nenhuma trinca, as janelas, as portas, elas abrem e fecham normalmente. Se tivesse essa anomalia, uma dificuldade, por exemplo, de fechar qualquer uma dessas portas, janelas, isso já seria uma evidência de um problema, de um recalque, que nós chamamos de um recalque diferencial, que é muito comum, né? Aconteceu em outros locais, mesmo aqui do Brasil, em Santos, né? Muito típico. Na cidade de Santos aconteceu isso bastante, né, em função de um problema geológico, né? O que eu diria também, então, isso tudo se originou também em função do acidente que aconteceu no edifício Champlain, lá em Bal Harbour, que você comentou. Isso aconteceu em 2021, vão fazer agora 4 anos que aconteceu essa tragédia, no qual morreram quase 100 pessoas, mas nada teve a ver com recalque lá de fundação lá do prédio. Foi um outro problema lá as Agora, autoridades... Professor, desculpe te interromper, mas esse problema que foi identificado agora desses centímetros de afundamento, então não tem necessariamente a ver com o prédio, mas tem acontecido alguma questão geológica na área de Miami, é isso? A geologia local lá de Miami, na realidade, primeiro, esses prédios, eles não estão assentados lá na superfície, na realidade não tem uma fundação direta. A maioria desses prédios são 20, 30 pavimentos, eles têm fundações que são estacas, que chegam a 30 metros de profundidade.
tá? Porque aquela região de Miami é a região sujeita a furacão. Então, esses prédios têm que ter toda uma fundação especial para suportar esses esforços aí decorrentes de furacão. Então, outro aspecto também que eu, não, que eu queria ressaltar para vocês também, todos os prédios são feitos, esses prédios que estão sendo falados, que está havendo um afundamento, são prédios que são feitos em concreto. E o concreto, uma propriedade do concreto é que o concreto ele tem uma retração e uma deformação lenta. Ele, com o tempo, em função da própria natureza do concreto, ele diminui de tamanho. Então, você pega então um prédio há 30 anos atrás, que o camarada fez um monitoramento, colocou um ponto fixo lá, que foi um aparelho de ar-condicionado. Ele foi medir depois a própria natureza do concreto, que chama-se retração do concreto, deformação lenta do concreto, vai gerar também, então, esse encolhimento, esse afundamento. Então, são dois fatores, né? Especificamente do concreto em si, e uma acomodação do terreno. Na realidade, é um terreno, uma geologia local lá, que é uma rocha calcária, que é uma rocha, é um material um pouco mais, tem uma determinada flexibilidade, né? Que gera essa acomodação do terreno. Mas isso está sendo absolutamente monitorado e eu não vejo motivo algum realmente para um alarme, mesmo porque isso é objeto, cada edifício hoje, pela legislação local, eles precisam fazer inspeções, manutenções periódicas, principalmente depois desse acidente que aconteceu em 2021. Então, eu estive visitando lá o local e não há qualquer motivo de alarme. E fora que nós estamos falando em no máximo 8 centímetros, para um prédio que tem 150 metros de altura, a magnitude é muito pequena em relação a isso. Oi. Reflexos econômicos desse problema lá, né? Porque são prédios caríssimos, de alto luxo. Aliás, 2 deles são do presidente eleito Donald Trump, né? O que pode ser feito para recuperar a imagem dessa região aí que foi atingida? Quer dizer, os imóveis vão perder valor. O senhor falou de Santos. Em Santos, o problema parece que continua, né? Que não é afundar. Em Santos, os prédios eles entortam para um lado ou para o outro, né? Que comparação o senhor faz entre os dois casos? E qual é o Então, reflexo econômico desse problema? veja, o custo, por exemplo, lá em Santos, um prédio que tem um recalque, que tem um tombamento, eu tenho um edifício, isso aí é até fácil de ver, por exemplo, lá no YouTube, um prédio que foi feito um realinhamento dele, eles fazem um macaqueamento da estrutura, é todo um trabalho de engenharia bastante complexo. Isso tem um custo muito alto. Eu lembro que um custo de um dos edifícios lá de Santos, que é um edifício que acho que tinha 20 pavimentos, o custo de realinhamento desse prédio custou o equivalente a um apartamento, a um edifício lá. Ricardo, eu entendo que nesse momento lá em Miami não se faz necessário qualquer intervenção. Eu acho que é uma questão de mídia, esse alarmismo todo com certeza vai estar causando uma depreciação lá nos preços lá dos imóveis, e a questão de mostrar para as autoridades, né, fazendo esse monitoramento contínuo, que a situação está estabilizada. Não se faz necessário, né, nesse momento, qualquer intervenção. A partir do momento que você não tem evidências, não tem fissuras, não tem trincas, não tem nada, o prédio está estável. Então, o que precisa realmente é fazer uma divulgação realmente desse monitoramento, mostrando que está absolutamente estável essa situação, Ricardo. Pois é, então. Estável também ou ainda tem problemas em Santos? Não, os edifícios não foram feitas intervenções, eles ainda têm, realmente, continuam temos recalques contínuos lá. Tem prédios lá, Ricardo, que sofreram recalque de um pavimento, de um andar. Quer dizer, prédios que desceram quase 3 metros, então, 300 centímetros, né? Nós estamos falando em 8 centímetros. Então, é óbvio, eles vão continuar realmente recalcando, e cada prédio ele tem uma determinada sensibilidade, né? Que ele pode absorver um determinado recalque, esses recalques eu chamo lá em Santos recalque diferencial, e vai chegar num momento que vai ter que ser feita uma intervenção, como foi feita, né? O edifício Núncio Malzone, agora que eu estava lembrando lá em Santos.
Tem, inclusive, todo um trabalho de engenharia que foi feito lá do realinhamento desse edifício num ozônio. Então, com certeza, né, deve estar sendo feito também um monitoramento lá em Santos, e a partir do momento que atinge um determinado limite, a necessidade de fazer essa intervenção desse realinhamento. Perfeito. Então, você que tem imóvel em Santos, fique mais preocupado do que quem tem imóvel em Miami, por favor. Porque quem tem imóvel em Miami, além de não precisar se preocupar, pelo menos por enquanto, pelo que diz o professor, a situação está sob controle. Então, sem alarmismo, pessoal, está tudo certo com os imóveis de Miami. Que bom para eles. Eu não tenho imóvel em Miami. Quem sabe um dia, professor, eu estou trabalhando para isso. Quer dizer, não para isso, tá? Não quero Miami, não, mas para ter dinheiro para. Enfim, mas esse é um assunto para outra oportunidade. Vou aproveitar aqui sua presença para falar daquela ponte de Estreito, no Maranhão, né? Onde a prefeitura decretou estado de emergência na cidade na última sexta-feira por conta da queda da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o estado, né, do Maranhão ao Tocantins. Estou lendo aqui a reportagem que saiu agora no UOL, dizendo que o decreto considera os danos causados pela queda da ponte para declarar o estado de emergência do nível 2. O documento cita impactos ambientais, humanos, econômicos, estruturais, a mobilidade, né, a saúde pública, por conta do acidente, e também a contaminação do rio Tocantins, né? Houve ali a queda de um produto químico, mortes, desaparecimento aí de 19 de pessoas, e 19 mil pessoas impactadas direta ou indiretamente por conta dessa ponte. A prefeitura fala em prejuízos às atividades agrícolas, pesqueiras e de abastecimento. O município mobilizou recursos humanos, materiais em larga escala, só que enfrenta o esgotamento desses recursos, sendo responsável o apoio técnico, né, indispensável o apoio técnico e financeiro do Estado e também do governo federal, segundo o documento que foi assinado pelo prefeito Léo Cunha, que é do Partido Liberal. Bom, aproveitando aqui sua experiência, né, como é que deixaram chegar a esse ponto, professor? Porque a gente viu alertas sendo feitos, né, o vereador que estava gravando ali, imagino se chegou a esse ponto, outros alertas também foram feitos e a gente já tomou conhecimento disso. O que o senhor vê, né, isso acontecer numa ligação, né, importante, né, entre dois estados brasileiros? Olha, realmente é uma situação lamentável, né? Principalmente pela perda, né, de vidas humanas. Aí nós temos até o momento, parece que 9 mortes e 8 desaparecidos, e realmente é uma situação lamentável. O que eu posso dizer nesse momento, fazer um diagnóstico do que aconteceu, na realidade precisamos coletar os dados aí para ver o que aconteceu lá, que é para uma estrutura chegar a esse colapso. A engenharia brasileira, nós temos normas técnicas da ABNT que obrigam todas as pontes e viadutos no Brasil a serem feitas inspeções periódicas. Então, o que deve ser feito nesse momento, nós, como sociedade civil, cobrar as autoridades de ser feita essas inspeções periódicas, essas manutenções preventivas, para evitar de termos essas tragédias novamente. Nós temos no Brasil um conjunto de muitas pontes que foram projetadas na década de 60, 1970, então nós estamos falando de pontes com 60 anos já de vida, que sofrem com a agressão do meio ambiente, sofrem com o aumento significativo das cargas atuantes, as cargas acidentais. Na década de 60, nós temos um perfil de caminhão, de transporte. Hoje em dia, nós temos aqueles rodotrens, aqueles tremiões que chegam a 74 toneladas. Só para vocês viram, quando colapsou a obra de a ponte lá, caiu um caminhão lá com ácido sulfúrico que tinha 40 toneladas lá de material, outro com material para insumo lá para atividades agrícolas também. Então, 2 caminhões caíram, né? Veja, então, a densidade de tráfego. Então, nós, como sociedade civil, nós temos que cobrar. É muito bonito, gente, nós fazemos pontes novas, inaugurações, mas é tão importante quanto fazer inaugurações de obras novas, fazemos a manutenção das estruturas existentes. Isso significa preservar vidas humanas também, gente. Desculpa. Alguém tem que ser responsabilizado. O que a gente vê é que nesses órgãos responsáveis, que nem são tão responsáveis assim, no DENIT, por exemplo, são indicações políticas.
uma das diretorias lá é ocupada por um psicólogo e não por um engenheiro, por alguém especializado nisso. Como é que se responsabiliza? Isso é de um instituto, né, do concreto. A possibilidade de se responsabilizar. Quando acontece um negócio desse, eu quero saber quem é o responsável. E nunca se fica sabendo. Não é o caso da sociedade que o senhor falou, se mobilizar para isso, para tentar chegar aos responsáveis por essa situação e evitar que ela se repita? Ricardo, aí cabem duas considerações. Primeiro, a apuração de responsabilidades é uma atividade da polícia, né? Polícia científica, da Polícia Federal. Então, cabe a eles fazerem, né, essa apuração. Quer dizer, se chegou a um colapso da estrutura, a estrutura ela já estava avisando, a estrutura estava dando mostras, tanto é que foi aquele vereador lá daquela cidade vizinha, atendendo a um clamor lá da população, falando que a estrutura já estava com problemas, né? Então se fazia necessário realmente uma intervenção. Então cabe, nesse caso, a Polícia Científica, a Polícia Federal, apurar essas responsabilidades. Estava sendo feita manutenção, estava sendo feito monitoramento da estrutura, o reforço que nós vimos lá na estrutura, dá para ver que foi feito um reforço naquela estrutura, ele foi eficiente? São perguntas que a gente precisa levantar agora, precisamos coletar esses dados para responder para a sociedade. A segunda questão, Ricardo, é isso aí, nós temos que evitar que aconteçam novamente essas tragédias. Se nós, como sociedade, não atuarmos, quer dizer, colocarmos pessoas, um engenheiro com experiência, um profissional que tem experiência para fazer essa gestão desse patrimônio público nosso, nós vamos continuar sofrendo com esse tipo de situação. Temos que cobrar as autoridades a respeitar as normas brasileiras. Já existe uma norma brasileira, uma norma BNT, que obriga a ser feita uma inspeção periódica. Então, são dois aspectos. Um, apurar as responsabilidades. Isso cabe à Polícia Federal, à Polícia Científica apurar, e outro, nós, como sociedade civil, cobrar as autoridades no sentido de fazer cumprir as normas técnicas, no sentido de se efetuarem inspeções periódicas para levantar, para antever esse problema. Imagine, Ricardo, uma ponte como sendo eu não sei se é difícil comparar ou não, mas um ser humano que esteja doente. O ser humano ele precisa ser submetido a um exame médico, né, para fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Não adianta você colocar, não um médico lá, você vai colocar um outro profissional que não seja especializado nisso, o camarada realmente pode ser que vá fazer um diagnóstico errado da estrutura. Então, nós temos que colocar profissionais que tenham gestão, né, do patrimônio e que façam com que seja feita essa cultura de inspeções periódicas e manutenção das estruturas, Ricardo. Obrigado. Verdade. Estou vendo aqui no nosso site, só para trazer aqui a informação, porque hoje a Marinha retificou, ou seja, corrigiu o número de mortos para 9. Então, 9 pessoas morreram e 8 estão desaparecidas sobre esse acidente da ponte, né? E também a Marinha coordena as buscas no Rio. Não há previsão de até quando essas buscas devem continuar. Durante a semana, os bombeiros explicaram que a operação é difícil, porque a profundidade do local chega a 48 metros, ou seja, é uma área extensa ali para fazer essa procura. Júlio, você acredita que, com a sua experiência, né, há outras em situações parecidas? Nosso país é tão grande, né, como você falou aí sobre o diagnóstico, sobre prevenção, mas assim, é um paciente enorme o Brasil, e aí não tirando a responsabilidade, porque ela existe, né, e agora tem que ser cobrado de quem assumiu o risco, né, de que isso acontecesse, deixando a ponte nessas condições. Mas tendo em vista que o Brasil é um país tão grande, né, e que as ligações rodoviárias às vezes são precárias, essa é uma tragédia que pode se repetir, infelizmente? Infelizmente, né, a resposta é sim. Isso pode se repetir. Eu acho que é hora da sociedade se mobilizar. Eu estou falando como engenheiro, mas eu sou brasileiro, eu gosto do meu país, e é hora da sociedade se mobilizar no sentido de cobrar as autoridades
a incutir essa cultura de inspeções periódicas para evitar tragédias como nessa situação. Existem várias obras, várias pontes. Entenda o seguinte, as pontes projetadas na década de 60, elas tinham uma determinada critério de dimensionamento que se mudou completamente. Hoje em dia, antigamente não se levava em conta o local que a ponte estava implantada. Se ela tivesse num ambiente marinho, né, com um ambiente muito agressivo, ou no interior, os critérios de dimensionamento eram exatamente iguais. Então, nós temos estruturas aí com armaduras corroídas, expostas, oxidadas, que com certeza, se a gente não fizer manutenção, vão se repetir novamente essas tragédias. Desculpa eu estar sendo alarmista, mas cabe a nós, realmente, como sociedade, fazer esse clamor no sentido de se fazer essas inspeções, antever esses problemas, né, que aconteceram nessa obra e fazer e quando necessário, interditar a ponte, gente. Quando necessário, interditar a ponte. Não, isso vai prejudicar o trânsito. Gente, se a gente salvar uma vida, já justifica todas as ações que nós vamos tomar com relação a isso. Então, precisamos realmente, como sociedade, cobrar as autoridades no sentido realmente de se fazer inspeções, fazer um cadastramento em todas as pontes. O DENIT já tem um sistema de gerenciamento de manutenção de pontes. O DENIT, lá em Brasília, tem uma equipe competente. Agora, como eu falei, o Brasil é um país de dimensões continentais. Uma coisa lá em Brasília, cada estado tem uma regional do DENIT. Deve ser incutido colocar nessas regionais também profissionais competentes, conscientes da responsabilidade deles também, no sentido de intervirem nas obras críticas e evitar de chegar nesse ponto de colapsar uma estrutura. Nós estamos falando numa estrutura que caiu lá com 140 metros lá de extensão, 2.500 toneladas de concreto que caiu lá no rio. 2.500 toneladas de concreto que caiu lá dentro do rio. Que segurança que nós temos, né? Que essa pessoa está passando numa obra, numa ponte, agora de repente ela cai e morre. Nós temos que parar, nós temos que alertar as autoridades, nós temos que tomar providências no sentido de se evitar esse tipo de situação novamente. Tá ótimo. Júlio, obrigado. Então, a você que está preocupado com Miami, pode até ficar, mas se preocupe aqui com o seu quintal antes, porque parece que aqui o problema é mais sério. Júlio, obrigado pela participação conosco, por ter nos atendido aqui quase na virada do ano, viu? Um abraço, feliz ano novo, que no ano novo tenhamos boas notícias em relação a essas obras e construções aqui no país, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez o convite aí da UOL. Eu pediria também, o que eu queria deixar uma mensagem também para a sociedade que acreditem na engenharia brasileira. A engenharia brasileira é competente, ela tem todos os recursos humanos necessários para evitar esse tipo de situação. O que cabe realmente nós é alertarmos as autoridades, realmente. Eu diria até que é um problema técnico, mas muito mais, é um problema político também. Tem que existir a vontade política de se fazer essa cultura de manutenção e inspeção em pontes. Eu agradeço a todos aí a oportunidade, desejo também a todos aí um feliz 2025 com muita saúde e pleno de realizações. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Coach, intervalinho para quem está aqui na